que faz os sentidos? O tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Recebe um sinal energético, né? Esse sinal é levado até o cérebro e o cérebro cria a ilusão. Só para exemplificar. Vocês já viram esses shows de hipnose? Vira e mexe passando na televisão? Vamos dizer assim, eu pego... Seu nome? Antônio. Vamos dizer que eu fosse um hipnólogo. Pegava e hipnotizava o Antônio. Aí estava hipnotizado. Aí falava, Antônio, aqui ao seu lado está a Xuxa. Olha a Xuxa. Ele olhava para o nosso amigo e ia ver a Xuxa. Ô, Xuxa, tudo bem? Não ia ver o Vitorino, ia ver a Xuxa. Por quê? Porque o cérebro dele estaria criando uma outra imagem. Porque a imagem não está aqui, está no cérebro, né? Então, se você consegue condicionar a mente da pessoa, o cérebro, a ver outra imagem, ele vai ver. Ou aquela pessoa que pega uma cebola desse tamanho, está hipnotizado e fala, fulano, coma essa deliciosa maçã. E o pessoal vai lá e morde aquela maçã com gosto, né? E saboreia aquela cebola e diz que sentiu o gosto de maçã. Por quê? O cérebro criou o gosto, né? Ele já tem aquele conhecimento registrado no cérebro, hipnotizado, não vai ver maçã, vai ver cebola, vai ver maçã e vai sentir gosto de maçã. Então isso ajuda a explicar a hipnose, a explicar por que a matéria não está fora, mas está dentro do nosso cérebro. Cada fruta dessa fica numa frequência mais alta e mais baixa. Nessa hora, como se fosse... se transformou, elevou, abaixou a frequência? Isso, e criou um sinal, criou aquele registro. Então, de doce, de amargo, de azedo, de liso. Quer ver, eu falei da hipnose. Teve um caso interessante lá na região onde eu moro, isso saiu num jornal publicado. É um rapaz que era viciado, não sei em qual drogas aí. Não sei se é esse, não lembro. Então ele tomou lá a droga e alterou a consciência dele. Ele estava voltando para casa e ele estava no telhado da casa dele, arrancando as telhas para entrar. E o pai ouviu aquele barulho e falou, tem ladrão na minha casa, ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, o rapazinho estava deitado no forro lá da casa. Aí viram que era o próprio filho e tal, passou. No dia seguinte, tinha passado já o efeito da droga, foram conversar com o menino. Aí ele explicou o seguinte, na mente dele, ele estava entrando pela porta. Ele via a porta da casa, estava abrindo a porta. Só que ele estava no telhado quebrando as telhas. Quando ele deitou no forro, ele disse que estava se vendo deitando na cama dele. Então você vê a alteração da consciência que a droga causa. Mas mostra bem isso, quer dizer, ele via a cama dele, deitava na cama, mas estava no forro. Ele via a porta, mas não estava na porta, estava acima do telhado. Então, só um exemplo para mostrar como realmente a realidade está aqui. A gente cria a realidade, não está aqui fora, né? Então é como se nós estivéssemos condicionados a ver poltronas, cor vinho e tal textura. Mas quem está criando isso? É o nosso ego. Então esse é o primeiro atributo do ego, a criação das formas materiais. Então você deu para entender? Não que ela seja ilusória, não vamos pensar no sentido de ilusão, mas ela é imaterial, ela não tem substância. Isso que o Buda fala, né? A matéria não tem substância, ela é vazia. E isso a ciência mostra hoje, né? Quando estuda lá os elétrons, o átomo, o núcleo do átomo. Então a gente vê uma substância, vê uma textura que na essência não existe. Então o ego cria a forma material. Aí a segunda questão, que está ligada à primeira, as percepções, que são as percepções, audição, tato, olfato, né? O ego que cria isso. E como eu falei na hipnose, se a pessoa estiver hipnotizada e fala para ela que aquilo é maçã, ela vai ver maçã e não cebola. Se falar que tal pessoa é o Pelé, ele vai ver o Pelé e não aquela outra pessoa, porque a percepção dela pela hipnose ficou alterada. Mas é o ego que cria as percepções. O terceiro atributo, as sensações e emoções. Então, sensação de medo, sensação de prazer, emoção de raiva. Tudo isso, quem cria é o próprio ego. Vamos pensar assim, o espírito, o nosso eu, ele simplesmente é feliz, nós já falamos sobre isso,
e ama. Agora, o que impede esse espírito, nossa essência, de amar? É o ego. Porque o ego vai fazer com que a gente, ao invés de se relacionar com o outro com amor, passa a sentir raiva, a sentir medo, a sentir ódio, outros sentimentos, outras emoções, em função dessa realidade criada pelo ego. As formas materiais e as percepções. Por isso é divino, porque tem essa atributos divinos. Exato. Felicidade. Felicidade e amor. Então, vamos para um exemplo hipotético. Você está lá no shopping, parou no estacionamento, o outro rapaz foi abrir a porta do carro e a porta dele bate no teu carro e faz um arranhão. O arranhão, o que é? É uma percepção de uma forma material, o carro. Se você estiver pegado ao carro, você vai brigar com o outro lá porque o outro arranhou o teu carro. Agora, você conseguir ir além disso, você vai perdoar o fulano. Tudo bem, aconteceu e tal, e vai seguir tua vida. Deixa eu contar um caso, né? Teve uma palestra lá em São Carlos de um palestrante espírita, num centro. Aí foi muito engraçado, ele foi lá, falou sobre o perdão, não, que tem que perdoar, que o perdão. Quando acabou a palestra... Bateu o carro. Não, ele saiu na rua, tinha um arranhão no carro dele. Aí ele ficou revoltado, né? Já pegou o celular, ligou para a polícia. Ia fazer um... Aí quem estava em volta foi meio assustado, né? Falou, caramba, o cara acabou de falar sobre o perdão e tá aí com essa raiva toda. Aí ele teve uma boa sacada, ele falou assim, né? Tudo bem, eu falei sobre o perdão, mas eu assumo. Eu falei sobre o Deus cristão, mas o meu Deus ainda é mosaico, olho por olho, dente por dente. Então ele falou sobre uma coisa, mas ele assumiu que ele não vivenciava aquilo que ele estava ensinando. Ele ainda ficava com raiva de quem riscava o carro dele. Depois dessa explicação, eu acho que todos nós temos um pouco da de Moisés, né? É difícil superar esse olho por olho, dente por dente. Aí depois, a formação mental. Então tudo que vem na nossa mente é a criação do ego. Porque o ego que está vendo poltrona, que está vendo câmera, que está vendo corpo físico. A gente não consegue pensar sem esses elementos. Né? Se você ficou com raiva de alguém e está pensando, está tramando uma vingança, por exemplo, né? O fulano riscou meu carro, tal, eu vou riscar o dele também, eu vou furar o pneu. Todos esses pensamentos, essas formações mentais, é o ego que cria, para você justamente não viver com amor aquela situação. Eu brinco assim, que o ego, o papel dele é de tirar do centro, tirar a tua paz interior. Como aquela propaganda de um produto de limpeza, que a mulher está lá deitada na rede, tranquila, aí aparece aquela imagem, tá sujo ali, ó, vai tirar o pó. E ela fala, neura, vai para lá. O ego é isso, né? Ele está ali programado para você sair do centro, para você deixar de amar, para você deixar de ser feliz. É o papel dele. Ele foi programado para isso. Para você mostrar que você é mais forte que ele. E consegue, apesar do que acontecer, permanecer amando, feliz, quando a em gente paz. sofre muito, coisa do ego, né? Quando a gente dá uma exatamente. perda, uma coisa, alguém nos deixou. É o papel dele. Então, quando você grita no ego, naquela perda, você vai sofrer. Se você mudar, não, ego, eu não perdi nada, não perdi ninguém. Aquela pessoa, aquele espírito voltou para o mundo espiritual. Daqui a pouco eu estou lá também. Daqui a pouco estou lá. E você consegue vencer, superar esse sentimento.